primeiros 9 capítulos do livro de João, a gente já viu um Jesus que construiu amigos, que construiu uma multidão que o segue, mas um Jesus que ao mesmo tempo consegue afastar essa multidão, não o próprio Jesus, mas o egoísmo, a ganância, a preguiça dessa multidão. Nós temos esse Jesus agora que, no capítulo 7 e 8 ali, falou ser a luz do mundo. Ele é aquele Jesus que é a água viva, que naquela festa dos tabernáculos, quando os sacerdotes estavam jogando aquelas águas e lavando as escadarias, e todo o povo de Israel estava lá em tendas, né, em tabernáculos, a festa das cabanas, como eles chamavam. Jesus está ali também, e no último e mais importante dia, ele sobe e chama atenção e fala: eu sou essa água da vida. E passa um pouquinho, nos próximos dias seguintes, ele fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E aí ele tem aquela discussão, e a gente aprendeu no sábado passado que o problema sou eu. O problema sou eu sendo Jesus, sendo o eu sou, né, o Yahvé, mas o problema é eu e você também, sou eu, né, somos nós. Mas o problema é nós olharmos para Jesus e não conseguirmos ver. Nós não vermos esse problema, não vermos que Ele é esse eu sou, esse Yahvé. Lembra? E aí nós chegamos aqui no capítulo 9, onde Jesus está caminhando ainda em Jerusalém, na capital do país. E ele então Jesus vê esse homem que havia nascido cego. Esse cara tinha nascido cego. E esse cara, de fato, não via problema algum. Literalmente, ele não via. Desde que ele nasceu, esse cara não via nada. Porque ele era um cego de nascença. E Jesus já tinha dito que ele era a luz do mundo. Essa luz que veio para iluminar, essa luz que veio para tirar as pessoas que estão na escuridão. E ninguém mais na escuridão, ninguém mais não estava vendo o problema do que esse cara, que tinha nascido cego. Esse cara estava completamente na escuridão. Mas Jesus vê o problema, o cego não vê Jesus, mas Jesus vê aquele cego. E o versículo 2 diz assim: os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Quem que pecou para que esse cara nascesse cego? O que aconteceu de pecado para que esse sujeito agora fosse castigado e nascesse cego? Os discípulos aqui que fizeram essa pergunta eram os discípulos de Jesus, os futuros apóstolos de Jesus. Pedro, Tiago, João, o Barquinho, todos eles lá. E eles tinham esse entendimento padrão deles, era o entendimento normal de que se alguém estava sofrendo um defeito, nasceu cego, aconteceu alguma tragédia, isso é porque alguém pecou. O pecado das pessoas acarretava em tragédias. Ainda que isso de fato possa acontecer, na Bíblia nós temos algumas situações onde alguém faz um erro e Deus, né, vai lá e dá um castigo severo para aquela pessoa naquele momento. Nós temos algumas situações onde isso acontece. E de certa forma, todas as tragédias que nós temos por aí, seja tragédias físicas, seja a cachumba, seja os terremotos, os tsunamis que acontecem por aí, os furacões, né, todas as tragédias, de certa forma, tudo isso é por causa do pecado. Eu ouvi John Piper falando que isso são parábolas que apontam para o pecado. Deus quis deixar bem claro quão ruim o pecado é, quão destrutivo o pecado é. E nós não temos essa noção. Eu e você, a gente não consegue entender quão destrutivo o pecado na nossa vida é e quanto nós magoamos o Senhor Jesus com o nosso pecado. Então todas essas tragédias são parábolas que apontam, é quase Deus falando assim, ó, tá vendo como é ruim? É isso que eu sinto, essa é a agressão que você faz comigo. Tá vendo como o pecado é ruim? Então, de certa forma, claro que o pecado é quem faz as cegueiras e todas as tragédias do mundo acontecerem, mas não existe essa prisão que os discípulos acreditavam aqui, que aquilo que a gente faz automaticamente gera uma atitude lá no céu, e aquilo que a gente vai fazendo de ruim vai acarretando em coisas ruins, e aquilo que a gente vai fazendo de bom vai acarretando em coisas boas. Isso é uma forma quase de controlar Deus, uma forma de compreender
que aquilo que a gente vai fazendo de bom, e talvez você já ouviu falar isso, talvez até concorde. Poxa, olha a vida que ele tem levado. Esse cara só faz coisas boas ou só faz coisas ruins. E as consequências são óbvias, são esperadas. É claro que esse cara vai ser amaldiçoado e tudo mais. E aqui no caso, ou ele pecou na barriga, né, para já nascer cego. Essa mentalidade que eles tinham, que a pessoa podia pecar inclusive na barriga, né, como Jacó, que já dentro da barriga já estava usurpando ali, né, querendo o lugar de Esaú. Ou os pais tinham pecado. Então os pais erraram, esse cara automaticamente já nasceu cego e tudo mais. Porque se esses pais não tivessem pecado, com certeza o filho ia estar tranquilo e tal, porque a gente consegue controlar o céu dessa forma. Deus reage àquilo que a gente vai fazendo. Essa era a mentalidade, isso é uma prisão, que nós podemos controlar Deus, é só não errar e tudo mais. Infelizmente, os discípulos tinham essa visão. E no versículo 3, Jesus responde. Jesus diz assim: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. É soberania. Jesus fala isso. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre na vida dele. Porque Deus quis. O foco é a glória de Deus. É para que o poder de Deus seja engrandecido, seja demonstrado na vida dele. Versículo 4, Jesus fala: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, do Pai, né? Ele está falando, lembra de tudo aquilo que Jesus já falou, né? Eu sou enviado do Pai e tudo mais. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. E Jesus sempre que fala da noite, está falando do momento da morte dele, quando ele não estará mais aqui, naquele momento de morte, né? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mais uma vez, Jesus fala, Yahvé, né? Eu sou a luz do mundo. Egoimi, né? No grego ali. Eu sou Deus. Eu sou a luz do mundo, né? Então eu sou tudo o que precisa ser. Eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, versículo 6. Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva. Imagina, né? Ele cuspindo, fazendo aquele barrinho ali, aquela lama com a saliva. E passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o seu rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. Mais um parênteses de João aqui, né? Joãozinho. Jesus decide curar esse cara. Jesus, ele vê esse cego, vê os discípulos perguntando quem que tinha errado. Ele fala, cara, ninguém errou aqui, você não está entendendo. Esse cara é cego para que o poder de Deus, né, se mostre nele. Porque eu sou a luz do mundo. Então, ele faz o barrinho ali. Ele poderia ter feito assim, né? E é interessante, por que ele de fato faz essa lama? Né? Por que Jesus cospe lá e faz essa lama? Versículo 14 vai dizer que era um sábado. Cara, como Jesus gostava. Se Jesus, quando ele podia curar um cara assim, simplesmente, né? Levanta-te e anda. E aí esse cara ia ter que pegar a maquinha dele. Jesus falou, pega a tua cama e vai. Ia gerar um problema ali, vocês lembram, né? Porque carregou a maca, acabou. Caracterizou um trabalho, esse cara merece a morte. Lembra daquele versículo lá que diz em Jeremias? Aquele que teme pela sua vida, não carregue sacolas no sábado. Então esse cara estava carregando uma cama, estava perdido. Nesse caso aqui não tinha trabalho para o cara fazer, porque o cara estava cego, ele ia ver e acabou, não ia ter problema. Então Jesus deu um jeito de fazer um trabalhinho. Não, sábado, deixa que eu vou de algum jeito, criar encrenca com esses caras. Você pode não estar acreditando, mas é exatamente o que o texto está falando, tá? Então ele vai lá e cospe, faz um trabalho, que era um trabalho de oleiro, é o mesmo verbo, só que a gente sabe que Jesus só cuspiu e fez o barrinho. Então ele faz isso para trabalhar, criar encrenca, porque Jesus vai criando essa encrenca, né, com os fariseus, com os religiosos. Então ele faz questão de mandar o cego lá no tanque de Siloé. Sabe o que é esse tanque de Siloé? É onde uns dias atrás os caras estavam lá pegando água para jogar nas escadarias. Era o lugar onde eles pegavam aquela água das cerimônias, dos rituais de purificação e tudo mais. Então era um lugar onde teriam muitos sacerdotes, muitos fariseus, era um lugar importante para eles. Então Jesus dá uma trabalhada no sábado, cura o cara que era cego de nascença e fala, vai lá onde está o problema, vai lá, podia se lavar em qualquer lugar, mas não, vai lá no tanque de Siloé e se lava, vai lá, pega lá onde os sacerdotes estão, né? Jesus é o Senhor do sábado, ele quer mostrar isso.
Ele quer mostrar não que ele vai contra a lei, mas que ele vai contra a lei dos fariseus, que era totalmente distorcida. Jesus não vê o problema de curar alguém no sábado. Jesus não vê problema nenhum em curar alguém, esse homem ali no sábado. Então ele quebra essa lei dos fariseus para aumentar, inclusive, essa ira deles, aumentar a luz nos olhos do cego. Esse cego, vocês vão ver, ele vai vendo mais, ele vai enxergando mais, para também diminuir a luz dos olhos dos fariseus. Eles vão ficando cada vez mais e mais cegos. Então Jesus, ele trabalha, ele cutuca exatamente para isso. Eu imagino também que ao aplicar a lama nos olhos do cego, gerou uma proximidade, porque imagina você ser tocado, né, por Jesus, pelo cuspe de Jesus, né, o cuspe com barro ali. Isso é meio humilhante, é verdade, mas puxa, gerou uma proximidade, uma intimidade. Jesus cuspiu no chão e fez lama, né, nos meus olhos. Eu também gosto de pensar que lembra Adão e Eva. Como é que Adão foi feito? Lembra? Adão foi feito do barro, do pó. Deus fez o pó ali, fez um barro e criou Adão. E é como se o próprio Deus agora olhasse para o cego e falasse assim: faltou só um pouquinho de barro. Isso aqui faltou só um talentinho aqui de barro. E conserta ali, dá visão para esse homem. E esse homem também tem que reagir à voz de Jesus. Agora que Jesus manda, vai se lavar. Esse cara tem que, ele está num... Que? Eu nem sei chegar lá direito, cara. Como assim? Vai se lavar, não estou vendo, não sei o que está acontecendo, estou sujo. O que está acontecendo? Olha como o versículo continua. O cego foi. Jesus, quando ele manda vai, né? Vai, o cego foi. Lavou o rosto e voltou vendo. O milagre estava feito. A gente poderia parar aqui, que isso já seria lindo. O milagre estava feito. Jesus, em poucos diálogos, cura esse homem. Esse homem agora estava vendo, mas Deus tinha um milagre muito maior para ele. A obra de Deus não se resume a fazer obras físicas somente em nós. Deus queria sim que esse homem fosse curado e agora pudesse ver as coisas, todas elas. Ele pudesse ter luz nos olhos desse cara, que os fariseus não tinham, uma luz que os fariseus não tinham. E essa história, ela retrata perfeitamente a minha e a tua história com Deus. Nós éramos esses caras, esses cegos, desde nascença, que não podíamos ver. E Jesus vai lá e nos toca, e nos vai dando visão. E nós temos, a partir daqui, a partir da cura desse homem, assim que esse homem lava os olhos e ele vê algo que nunca tinha acontecido em Israel, esse cara é curado, um cego de nascença. A gente vai ver no versículo 32 que nunca se ouviu falar de um cego de nascença que fosse curado. Um cego que tinha ficado depois até vai, mas um cego de nascença. A partir do momento que esse cara é curado, nós temos alguns diálogos, 5 diálogos que acontecem na história, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Esses diálogos que vão mostrando como a compreensão desse cego vai aumentando. Como esse cego vai vendo cada vez mais quem é Deus, quem é Jesus. E o meu desejo é que nós possamos sair daqui com a convicção e a coragem desse cara. Nós possamos sair daqui com a convicção e a coragem desse ex-cego agora. Esse cara que está vendo. Pela primeira vez, esse cara que está vendo. Então acompanha comigo aí. O primeiro diálogo, no versículo 8, é entre a comunidade que acabou de presenciar tudo e o ex-cego. Então esse cara volta vendo, e o versículo 8 diz o seguinte: os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam, não é esse o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não é, mas é parecido com ele, diziam outros. Porém ele dizia, sou eu mesmo, cara, sou eu, acredita em mim. Versículo 10, como é que agora você pode ver? Eles perguntaram. Cara, como? Me explica como que você pode ver, isso é algo muito absurdo. Olha o versículo 32, tem como colocar aí, ou se você abrir na sua Bíblia? Diz assim, coloca lá, ó. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Como que você conseguiu ver? O que aconteceu? Porque o povo de Israel entendia aquela questão da maldição. Então, bom, você cometeu um erro e Deus te amaldiçoou e por isso você é cego. Se você nasceu cego,
é porque Deus te amaldiçoou e você agora vai ser cego pro resto da vida. A não ser que o próprio Deus tire a maldição. E aí Jesus olha e fala, prazer, Deus, sou eu. O que você quer que eu faça? Tire a maldição desse cara. Você acredita nessa maldição? Tá aí, não tem mais. E aí? O que mais vocês precisam acreditar? Ver para acreditar que eu sou o próprio Deus. Deus era o único que podia revogar essa maldição que eles acreditavam. Então Jesus vai lá e fala, prazer, Deus. Estou aqui, eu retirei. E aí? Jesus vai se revelando e vai mostrando e vai provocando as pessoas. Meu, mas como assim só Deus podia agora? Esse cara, ele fala Yahvé, às vezes, não estou entendendo. Versículo 11, ele respondeu. Eles tinham perguntado, né? Como você conseguiu? E ele respondeu. Um homem, porque ele não via nada. Um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Eles perguntaram. Não sei, respondeu ele. Não vi onde ele foi. Não vi, cara. Não sei. Porque eu estava lá cego, esse cara mandou eu ir, eu fui e agora eu estou vendo. Então, tal de Jesus. É esse homem aí, Jesus. Da primeira vez que ele é questionado, ele não sabe de nada. Ele está dando os primeiros passos, vendo as coisas. Ele não sabe de nada. Ele sabia que um tal de Jesus, esse homem, havia mandado ele ir e ele tinha sido curado. A sinceridade desse cara. Tantas vezes nós achamos que precisamos ser mais do que somos. Isso é uma mentira. Esse cara tinha acabado de ser curado. Ele não precisou de nada. Ele só precisou falar o que ele nem entendia. Lembra que isso já aconteceu várias vezes no Evangelho? Os caras, a mulher samaritana, André, os caras não sabem direito. Cara, mas Jesus, ele fez, eles estão contando o que aconteceu. Eu só sei o que aconteceu. Versículo 13. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Versículo 14, o dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem de cegueira. Era um sábado, claro que era, não podia ser, né? Jesus não curava na terça. Não. Sábado é o meu dia. Segundo diálogo, agora, primeiro a comunidade que acabou de ver tudo com o ex-cego. Agora os fariseus. Agora pegou. Os fariseus com o ex-cego. Versículo 15. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. E aí ele disse, né? Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram, o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Olha como a primeira coisa que os caras pegam é a questão do sábado. Não, o cara o quê? Fez lama? Tá errado. Esse cara aí não é de Deus, porque desrespeitou a lei do sábado. Os fariseus também não viam problema nenhum aqui. Ok, alguns fariseus disseram isso. E outros perguntaram, como pode um pecador fazer milagres tão grandes? Como pode um pecador, como às vezes a gente está brincando, eu sou pecador. Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Versículo 17. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem. Você diz que ele curou você da cegueira, tá? E o que é que você diz dele? Você está falando que ele te curou de cegueira, cara, de nascença. O que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Era um homem antes. Lembra? Quando o ex-cego foi questionado a primeira vez, ele falou, ó, um tal de Jesus, um homem veio e me curou. Aí ele é levado para os fariseus, ele começa, é verdade, esse cara me curou. Um sábado, esse cara tem poder, ele revogou algumas coisas, esse cara é um profeta. Jesus vai usando toda essa história para crescer no cara a visão, ele começa a compreender melhor quem Jesus é, e os fariseus começam a perder visão. Ih, esse pecador é isso aí, não é homem de Deus não, cara, que quebra o sábado, faz lama no sábado. Terceiro diálogo, então, os fariseus chamam os pais do ex-cego. Não tá dando, cara, não tô acreditando nisso. Chama os pais do ex-cego aí, chama esses sujeitos aí. Versículo 18, os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego, e aqui agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele. Versículo 19, perguntaram. Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Versículo 20, os pais responderam. Sabemos que ele é nosso filho e ele nasceu cego. Mas nós não sabemos como é que ele agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Tipo assim, não sei de nada, cara. Não vem falar comigo, não vem criar problema comigo. Olha o que diz ali o versículo
21, mas não sabemos como ele foi curado e nem quem o curou. Ele é maior de idade, perguntem para ele. Ele que pode explicar, cara. Assim, cara, olha, o filho tinha acabado de ser curado, cara. Esses caras não viam o problema também. Não viam o que estava acontecendo ao redor deles, que o filho que nasceu cego foi curado. Olha, é filho, nasceu cego, agora daqui para frente já não sei quem curou, como. Aí já ele é mais velho, pergunta para ele, não quero nem saber. Porque olha o que diz o versículo 22, os pais disseram isso porque estavam com medo. Como é que os pais estavam com medo? Assim? O que levou os pais desse rapaz a ficarem com medo? Pois os líderes judeus tinham combinado de expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, pergunte para eles. Expulsar da sinagoga era algo bem grave naquela época. Era como se expulsasse a pessoa de qualquer convívio social. Porque tudo funcionava na sinagoga. A sinagoga era o centro social. Então, qualquer troca, qualquer negócio, qualquer cerimônia religiosa também, mas qualquer casamento, qualquer festa, qualquer coisa que acontecia, os seus amigos sempre se reuniam na sinagoga. Tudo era em volta da sinagoga. Todo mundo lá era judeu. Não era aqui que tem um crente. Não, todo mundo era judeu, era a mesma coisa. Então, fazia sentido ir para a sinagoga. Tudo girava em torno. E os judeus tinham dito, quem afirmar que esse cara, Jesus, é o Messias, vai ser expulso da sinagoga. Você consegue pensar que para os pais desse rapaz estarem com tanto medo, olha a pressão que não tinha sido feita dos líderes judeus. Para os pais que tinham acabado de ter o seu filho curado, e agora a pressão que os judeus estavam fazendo, e agora imagina a pressão que o rapaz estava sentindo. Um cara que viveu a vida toda pedindo esmola, já era totalmente afastado da sociedade, agora está lá vendo a primeira vez e minutos depois já confrontando com os líderes judeus que tinham ameaçado os pais do cara e qualquer um de expulsar esses caras, de se afirmasse que Jesus era o Messias. A pressão que esse rapaz estava sofrendo nessa hora, cara, é inacreditável. A coragem que ele tinha que ter para se manter firme. Quarto diálogo, então os fariseus entendem tal dos pais e aí voltam com o ex-cego. É o fariseu versus ex-cego, parte 2. Né? Eles voltam lá, olha o versículo 24. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, jure por Deus que você vai dizer a verdade. Numa outra versão diz assim, para a glória de Deus. Tipo assim, o que tem de mais? Jure pela sua mãe mortinha, com os dois pés juntos. O que tem mais sagrado para você? Jure por Deus, para a glória de Deus. Eles entendiam que a glória de Deus era o que havia de mais sagrado. Jure por isso que você vai nos dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Cara, isso é muito forte. Pensar os líderes judeus, os religiosos da época, aqueles que detinham, que sabiam mais da lei, que tinham a Bíblia escrita, olhar para Jesus e falar assim, porque a gente sabe que esse cara é um pecador. Afirmar que o próprio Deus, Jesus só está na terra porque a gente pecou, porque nós somos os pecadores. Jesus veio aqui porque ele precisava consertar aquilo que a gente fez. Então o plano maior de Deus era, claro, que Jesus viesse e morresse pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado nenhum. E aí esses caras, pelo qual Jesus veio morrer, olha e fala assim, porque ele é um pecador. Você acha que esses caras entendiam alguma coisa? Você acha que esses caras sabiam o que eles estavam falando? Eles não viam o problema. Esses caras estavam muito cegos. Eles não viam mesmo o problema. Afirmar que o próprio eu sou, o Yahvé, Deus, é pecador. Versículo 25. Então o ex-cego respondeu. Cara, que ser humaninho, cara. Que ser humaninho. Ele responde o seguinte. Olha, moço, seu dono, se ele é pecador, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. De uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Cara, esse ex-cego. Eu quero chegar lá no céu, eu quero dar um abraço nele, cara. Olha a ousadia desse cara. De estar em frente aos líderes de Deus que tinham acabado de falar que o próprio Deus era um pecador. Esse pecador, ele fala assim, cara, se ele é pecador, aí vocês é que estão dizendo. De uma coisa eu sei.
Eu era cego e agora eu vejo. É isso que eu tenho para falar. O testemunho desse homem simples é muito encorajador. Esse cara, ele não precisou de estudo, ele não precisou de um cargo, de um momento evangelístico apropriado ali para falar de Jesus. Sabe do que esse cara precisou? De um milagre só. Esse cara só precisou vivenciar um milagre. Ele vivenciou algo que é além dele, um milagre. Então, cara, eu era cego e eu vejo. É por isso que a gente bate tanto, a gente estava conversando sobre doutrinas da graça, a gente bate tanto nesse assunto das doutrinas da graça, de como é a graça que nos salva. Porque se a gente não entender que é um milagre, a gente nunca vai testemunhar. Sabe por que as pessoas não testemunham? Porque elas não viveram o que esse cara viveu. Porque elas não podem parar e falar assim, ó, cara, eu não sei se ele é cego, se é a trindade, eu não sei de nada, irmão, eu não sei. O que eu sei é uma coisa, que eu era cego e eu vejo. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós não entendemos o milagre. Porque nós achamos que não é que eu era cego e eu vejo, é que eu me lavei no tanque de Siloé. É que eu falei, Jesus, eu aceito agora eu aceito o momento do Senhor tirar a minha visão. Cara, o testemunho de uma pessoa assim é muito fraco, é muito vazio. Ela não tem o que testemunhar, porque nada aconteceu com ela. Ela aconteceu com as coisas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz um jejum, eu fiz uma oração, eu fiz com que as coisas não acontecessem de errado comigo, porque eu levei uma vida certinha e tudo mais. Claro que eu tenho que ir na igreja. Elas não testemunharam o milagre. A gente acreditar que é Deus quem faz a obra, muda a forma com que a gente testemunha. Eu estava vendo hoje num congresso que a gente estava lá, e aí um dos caras, um pastor lá, falou, um angolano ele era, né, o loucura lá, ele falou, cara, muito top, sim, mas ele falou que o testemunho, lá em Atos, ele usou o texto de Atos, que o testemunho é a ferramenta que nós temos para evangelizar. E, por um momento, eu acredito que você concorde comigo, sim, o testemunho é uma ferramenta, só que eu estava com esse texto na cabeça, cara, eu lembrei desse sujeito aqui, desse ex-cego testemunhando, e sabe o que eu pensei? Que, no fim das contas, o que a gente tem que falar é só uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. O que você era e o que você é hoje. E só. E só, cara. Sabe por que você não fala? Porque você ou não acredita nisso ou não viveu. Você não entende que era e é algo. Ou você não viveu. Você acha que esse cara poderia falar outra coisa? Ele viveu, cara. Ele viveu. Ele era cego e agora ele está vendo. A única forma de nós testemunharmos é quando a gente entende que Deus operou um milagre. E a gente se desarma, chega para qualquer um e fala, cara, olha, eu não sei se ele é pecador, se ele é o quê, não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu sei que eu vivi um milagre. Alguém me salvou. Eu era assim, eu sou assado. Ponto. Acabou o seu evangelismo. Terminou aí o seu compromisso de evangelismo. É isso que você precisa fazer. E só. Se você não faz isso, volta a falar. Ou você não entendeu, ou você não viveu. E por isso que alguns são covardes. Por isso que alguns não falam, porque não entenderam isso. Ou não viveram. Versículo 26. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar os fariseus lá. E aí esse cara se empoderou. A gente está falando de empoderamento nessas horas, né? Esse cara se empoderou. Ele já estava crescendo ali. Antes, é um homem qualquer. Depois era o profeta. Depois ele falou assim, cara, esse cara operou um milagre na minha vida. Não sei se é pecador, se é nada. O que eu sei, que eu era cego, agora eu vejo. Aí eles, mas fala mais. Aí o cara se enche de autoridade, se enche de quase uma coragem meio burra, assim, né? E fala, eu já disse e vocês não acreditam. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? É muita coragem, cara. É muita coragem. Eu tô achando que vocês é que querem seguir esse cara. A pergunta, como é que foi o quê? Vocês estão querendo seguir o cara, velho. O cara que era cego a vida toda, irmão. Ficava pedindo esmola, sentado. Pensa nos pais que, não sei de nada, fala com ele e tal. O cara não estava nem aí, irmão. O cara era cego, agora vê. Então é o seguinte, eu não sei como é que foi, eu era cego, eu vejo.
Seguinte, se vocês continuarem perguntando, eu tô achando que vocês é que querem ser seguidores desse Jesus. A coragem desse homem, cara, como vai crescendo. Ah, Deus, nos dê essa coragem. Amém? Cara, que a gente consiga viver isso aqui, ó. Olhar pro mundo. Olhar... Cara, eu tô achando que você também tá querendo seguir ele. Bater no peito e falar, ó, eu não sei de nada, cara. Eu vou te contar o que eu vivi. Eu era cego, eu vejo. 28. Claro, sem sombra nenhuma de dúvida, então eles o xingaram. Porque também, né? Deram uma de volta e disseram, você que é seguidor dele. Meu cara, ó aqui, pro tio aqui, ó. O cara nunca tinha visto Jesus, irmão. O cara já é considerado seguidor de Jesus. O cara nunca tinha visto Jesus na vida, cara. Você que é seguidor dele. O cara tá lá defendendo Jesus. O cara não sabe quem é Jesus. Nós somos seguidores de Moisés. Os grandões lá falaram, né? Sabemos que Deus falou com Moisés. Mas esse homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Eles sabiam, lá de Nazaré, né? Mas eles estavam dando uma escanteada. Nós nem mesmo sabemos de onde esse cara é. Aí o cara ficou bravo. Aí o cara, o quê? Você tá falando do meu Jesusinho? Do meu negão? Que eu nem sei quem é. Se é negão, se é branco, se é cabelo, não sei. Eu nunca vi ele, mas você tá falando dele. Você tá desdenhando o meu amigo. Que coisa esquisita, ele respondeu. Versículo 30. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam, os que o respeitam e fazem a sua vontade. Versículo 32, desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse sido curado, que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado de Deus, não teria podido fazer nada. Olha como ele se enche, cara, de coragem, olha no peito dos caras e fala assim, ó, vocês não sabem de nada, cara. Vocês falam que vocês são seguidores de Moisés, que sabem a lei. Se esse homem fosse um pecador, ele não tinha me curado, cara. Presta atenção no que você está falando. Você está falando que esse cara é um pecador. Esse cara me curou. Nunca se ouviu falar que alguém havia sido curado de nascença. Ele me curou, cara. Cala a boca. Fica quieto. Você não sabe o que você está falando. É isso que esse cara fala para os gigantes fariseus. Ele defende Jesus, defende que a obra aconteceu por causa do poder de Deus. Versículo 34. Não poderia ter outro fim. Você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar, seu ex-cego. E o expulsaram da sinagoga. Claro, PT Salvações, que dúvida. Isso era esperado. Isso era esperado. Quinto diálogo para a gente terminar. Quinto diálogo, isso é muito lindo, cara. É Jesus e o ex-cego. Aí Jesus chega lá, como quem não quer nada, né? Não, tô zoando isso. Chega lá Jesus e ele fica sabendo. Ai, cara, olha que cara sensacional. Jesus ficou sabendo, versículo 35, que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. E quando encontrou, perguntou. Jesus começa um diálogo com esse cara, o quinto e último diálogo desse cara aqui. Não é à toa que o próximo capítulo é sobre o bom pastor. João é muito inteligente no que ele está fazendo aqui. Está acabando esse capítulo já. Quando termina esse capítulo, imediatamente começa o capítulo 10, capítulo do bom pastor. O bom pastor que cuida das suas ovelhas. Cara, esse é o nosso Jesus, cara. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Deus que a gente segue. O cara que viu o ex-cego acabar de ser expulso da sinagoga e fala assim, não, minha ovelha não, irmão, relaxa, eu vou lá. Eu cuido das minhas ovelhas. É minha ovelha, eu vou atrás dos meus. Eu vim aqui para cuidar dos meus. E aí Jesus pergunta para esse cara, você crê no Filho do Homem? Filho do Homem era um outro jeito de falar Messias. Você crê no Messias? Você acredita nas profecias do Messias e tudo mais? E aí, versículo 36, ele responde, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Versículo 37, Jesus, ele brinca com as palavras, né? Você já ouviu. Cara, imagina para esse cego, cara. Passou a vida toda não vendo nada, na escuridão. E aí Jesus fala para ele, você acredita no Filho do Homem? Ele fala,
Quem é o Filho do Homem? Você já ouviu. Eu imagino isso na cabeça do cego, cara, ele chorando, ele falando, eu vejo agora, eu consegui ver pela primeira vez. É ele que está falando com você. Talvez ele reconheceu a voz de Jesus, viu? Falou, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Disse o homem e se ajoelhou diante dele. O adorou, diz na versão original. Esse homem entende, cara, ele vê Jesus, reconhece a voz, fala, puxa, meu. Claro, eu creio, Senhor. Ele se ajoelha e adora Jesus ali. Por fim, ele entende que Jesus era Deus. E ele adora Jesus. Ele adora o próprio Deus, Jesus ali. A crescente que esse cara viveu em poucos minutos. Como esse cara foi abrindo os olhos. Ele foi vendo e vendo e vendo as coisas, até que ele viu o próprio Jesus. Ele vê Jesus e fala, claro que eu acredito. E adora Jesus ali. Versículo 39. Olha como Jesus ele tem palavras severas. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas. Eu vim a esse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos que veem. Eu vim a esse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam, e aquele cego agora estava vendo, e fiquem cegos que veem, os que acham que veem. Os fariseus cada vez mais na escuridão, vendo menos, se afundando. Será que ele curou? Era o sábado, é um pecador. Não, vão perdendo a visão de quem é Jesus, perdendo a oportunidade. Versículo 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso, lógico, e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Será? Jesus responde com muita sutileza, né? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Respondeu Jesus, mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Vocês se acham muito não cegos, muito visionários. Vocês estão vendo demais. Vocês acham que estão vendo demais. Como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Jesus condena esses que são cheios de orgulho, cara. Cara, Jesus condena essas pessoas. Esse Jesus que é amor, que cuida dos seus, ele veio para julgar os orgulhosos. Condenar esses caras que acham que podem ver. Jesus condena esses que não se humilham e reconhecem que Jesus é Yahvé, é o próprio Deus, é o eu sou, que não entendem isso. Jesus condena a nossa postura de conforto como os pais que não querem abandonar o sistema. Está muito certinha que eu já faço parte da sinagoga, como é que eu vou ser expulso? Sim, meu filho foi curado, mas não é problema meu. Ele foi curado, a culpa é dele, é ele que se vire lá para resolver isso aí. Ele encontrou Jesus, ele mudou a vida dele por causa de Jesus. Tá bom, ele que se vire com isso. Eu quero continuar no meu sistema religioso certinho, eu vim na sinagoga, tá tudo certo, só não quero ser expulso, só não fala comigo, deixa eu continuar. É preciso muita humildade para reconhecer que nós somos cegos. Nós precisamos de cuspe na cara, com barro. Cara, muita humildade para isso. Cara, eu precisava que eu cuspe barro na minha cara, porque não está limpo isso aqui. Não adianta estar limpo, eu não vejo nada. Qualquer coisa, cara, só me faz ver, eu só quero um milagre. Preciso muita coragem para se posicionar a favor de Jesus também. Achando que vocês querem seguir ele. É muita coragem, cara. Se posicionar assim em frente ao mundo. Olha, tô achando que vocês... Que cara corajoso, meu. Essa coragem só vem com um milagre, cara. Ou a gente não entende, ou a gente não viveu isso. Nossa oração tem que ser, Deus, se eu sou um desses fariseus orgulhosos, me faça como esse mendigo cego. Porque um vai ser salvo, e o outro não. O Senhor vai atrás de um, o outro não. Eu consigo ver alguns personagens aqui nessa nossa história. A gente conversou e entendeu esses diálogos todos que foram acontecendo.
como um foi vendo mais, como outros foram vendo cada vez menos. E Jesus termina dizendo, eu vim para isso. Para que quem não vê, veja. E para quem acha que vê, fique cego. O primeiro personagem é o próprio cego, que não vê nada. Está morto ali, não consegue ver nada. Ele só pede esmola. Não vê problema nenhum. Não vê as soluções, muito menos. Só pede esmola para sobreviver e está ali parado, não sente nada, não faz nada. Talvez você seja essa pessoa que não vê nada, não sente nada, não faz nada. Além de ficar parado, esperando que as pessoas tenham pena de você. Também vejo os discípulos na situação. Logo que encontraram o cego, discípulos que não veem problema na obra de Jesus. Não, tem que mais é que curar mesmo. Não vi problema na obra de Jesus. Mas discípulos que não entendem nada sobre Deus. Discípulos burros, cara. Que toda hora levam repreensão de Jesus porque não entendem como Deus funciona. Não, mas é que se aí pecou, ou ele, ou o pai, aí Deus quer... Não tem nada a ver, cara. Não entendem como funciona. Acompanham Jesus, mas são burros. Consigo ver os vizinhos, né, a comunidade ali, que logo em volta, que não acredita no milagre. Como esse cara foi curado? Não acredita no milagre. Talvez você seja uma dessas pessoas que não acredita nos milagres. Ou se acredita, acredita porque quer um. Lembra quando eles falaram assim, não, beleza, tá, você foi curado. Mas quem que te curou? Porque estou precisando de umas curas aí também, se você souber, meu emprego tá horrível e tal, assim. Não sou cego, mas é que tem uma dor aqui que, puxa, se ele pudesse só resolver isso aqui, os caras querem outros milagres. Ó, eu até vai, mas se tiver para mim também. Também quero participar disso. Não se alegram simplesmente com os irmãos. Pô, fui curado, aleluia, que bom e tal. Consigo ver os fariseus nessa situação, cara. Que orgulhosos, que cheios de si, indispostos a reconhecer a própria cegueira. Não conseguem, nunca se submetem aos desafios de Deus. Lave o seu rosto. Mas por quê? Eu sou cego. Eu vou lavar meu rosto. Ah, deixa eu passar um barro aqui. Ei, calma. Esses desafios não se aplicam para mim, eu não preciso disso. Eu sou cego, está tudo bem, eu estou vendo. Condenam as obras de Jesus dessa forma, blasfemam, chamam Jesus de pecador dessa forma. Nós somos muito santos para Jesus. Eu não preciso desenvolver esse processo que vocês falam tanto, de vir à frente, de cela, de minha vida tem jeito, de participar das coisas, de estar lá orando lá em cima, de servir aqui no Rota, de servir a melhor idade. Eu não preciso disso, cara. Relaxa, eu estou bem. Não sou cego. Está tudo bem comigo. Cara, como Jesus quebra essas pessoas. Ele vem para essas pessoas ficarem cada vez mais e mais cegas. E nós temos, por fim, um ex-cego. Um ex-cego, transformado por Jesus. Viveu um milagre. Um cara que se submete às ordens de Jesus. O que eu preciso fazer? Barro na cara? Cuspe? Nada. Sou cego. Claro que eu quero. Estou desesperado. Preciso ir lá, vou lá no posto de Siloé, eu faço qualquer coisa. Falou, eu fiz. O que Deus, o que eu faço? Que estão procurando a voz de Deus para ouvir, para responder, para reagir positivamente. O que eu posso servir mais? Onde eu aprendo mais? É discipulado? Claro, eu quero fazer, Deus. Me ajuda, me fala. Que humilhações eu posso passar? Porque eu já sou nada, eu sou cego. Não acho que eu vejo, não. Eu vivo, cara, e testemunham com coragem, porque viveram um milagre. Tenho coragem para testemunhar. Ó, eu não posso saber de nada. E talvez muitos de vocês não saibam mesmo. Sejam meio discípulos. Não sei como funciona, nunca li a Bíblia, nada. Tá ruim. Não é bom. Mas não sabe de muita coisa. Mas viveram um milagre. Tem do que falar. Talvez você tenha o que falar, Darlan. Talvez você tenha, Rony. Cara, eu não sei muita coisa. Eu sei de um negócio, irmão. Eu era cego, eu vejo. É isso. Quem fez isso foi Jesus Cristo de Nazaré. Ponto. Terminou seu serviço. É isso que Jesus quer de nós. Pessoas que adoram a Jesus. Ele é Deus para mim. Eu vejo o Senhor, puxa, é Deus para mim. Queria te convidar a fechar os teus olhos.